Para falar sobre a denúncia apresentada pela PGR contra Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas, o Jornal da Oeste recebe o deputado federal Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul. Nas redes sociais, o deputado engrossou o coro pela fragilidade probatória do documento enviado ao STF. Segundo o parlamentar, a acusação carece de fundamento real e se baseia em uma perspectiva política e lógica que poderá, com o tempo, se tornar objeto de piada e deboche. Foi nesse tom que a oposição recebeu a notícia do indiciamento, do indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Deputado Bibo Nunes, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal da Oeste. Boa tarde, uma honra estar no Jornal da Oeste. É uma situação tragicômica. Daqui a um tempo, alguns anos, com certeza, quando lembrarem, lembra de 8 de janeiro, que aconteceu no Brasil, que disseram que houve uma tentativa de golpe de Estado, alguns que houve golpe de Estado, será motivo de piada, de deboche. Não teve um canivete, um revólver, não teve um tanque na rua, não teve um líder, não teve eco em estado algum, em lugar algum, um golpe de Estado. É muito mais do que isso. É uma narrativa que só conseguiram levar adiante em cima de veículos de grande penetração à base do dinheiro. Aquela história do comunista. 1000 mentiras se tornam uma verdade. Chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. É isso que estão fazendo, porque qualquer criança, qualquer dicionário do mundo, pergunte o que é um golpe de Estado. Ou então, uma tentativa de golpe de Estado. Não tinha um bodoque, uma funda, nada. Não teve um tiro para dizer que é um golpe de Estado. Como é que chegamos a esse ponto no Brasil? Porque nós estamos com o judiciário, não todo ele, mas principalmente o topo, o STF, totalmente contaminado com o ódio à política de direita. E aí eu digo o seguinte, quando a política invade os tribunais, a justiça foge pela janela. É isso que nós temos no Brasil hoje. Uma justiça que já fugiu pela janela. O que tem aí são questões pessoais, acusações sem fundamento, e agora essa denúncia de ontem é risível. 34 pessoas denunciadas. E olhe, baseadas em quê? Qual é o alicerçamento forte político? Não tem. Nós temos aí muitas suposições. Um relatório com simplesmente 884 páginas, aonde, pasmem, como não tem firmeza, tudo hipótese, hipoteticamente. A palavra possível, 207 vezes. É possível. Possibilidade, 47 vezes. Ah, teve possibilidade. Olha que absurdo. Teria ou teriam 107 vezes colocado no processo. Hipótese ou hipotética, 25 vezes. Então, faltou algo plausível de fato. Mostre algo do presidente Bolsonaro ordenando uma gravação. Hoje, com a tecnologia que temos, é muito fácil achar uma gravação, um vídeo. Não tem nada, nada que prove que o presidente Bolsonaro está envolvido. Não existe isso. Ele sempre disse, vamos jogar dentro das 4 linhas da Constituição. 2 anos, pouco depois, é que vem essa denúncia pela PGR. É lamentável, porque eu sempre respeitei e tenho que respeitar o Poder Judiciário. Mas é o poder que mais tem que ter bom senso, equânime, tem que ter aquele... esse é o poder que nós temos que respeitar sempre. E é um poder, hoje no Brasil, estou não opinando, mas é uma constatação. Peça para alguns ministros do STF saírem na rua, irem no restaurante, não no Brasil, nem se fala. No exterior, não conseguem. Por quê? Infelizmente, o Poder Judiciário hoje no Brasil, não generalizando, mas está numa situação muito difícil. Não tem como acreditar, não tem como dar credibilidade. Tanto é que o presidente Bolsonaro sempre disse, não estou nem um pouquinho, zero de preocupação com denúncia da PGR, que não imaginava que chegasse a esse absurdo. E do jeito que vai, com essa lei que nós temos aí, onde a política invadindo os tribunais, a justiça fugindo pela janela, tudo pode acontecer.
Marina Helena, nós estamos com o deputado federal pelo PL do Rio Grande do Sul, Bibo Nunes, reverberando conosco o indiciamento da PGR ao ex-presidente Jair Bolsonaro por suposto aí golpe de Estado. Sua pergunta. Deputado, você falou algo que foi inclusive reverberado pelo ex-ministro, né, do STF, o Marco Aurélio Mello, que ele falou exatamente isso. Os nossos ministros não podem mais nem andar na rua, né, dados abusos. E ele cita apenas um dos abusos, que é a questão do foro em que essas pessoas estão sendo julgadas, né? Então, é uma loucura isso que a gente está vivendo. Mas, dadas todas as arbitrariedades que a gente tem visto, é difícil imaginar, o que eu gostaria de saber é como que se dá fim a isso, né? Então, eu queria entender do ponto de vista do Congresso Nacional. O que de Sim, fato é possível fazer, porque as condenações já estão aí. Então, vocês sim, agora estão lutando pela anistia. Então, como que sim, está esse processo de anistia sim. e em que pé está? Em segundo lugar, também, por mais que a gente ainda tem o receio de ter uma anistia que seja barrada pelo STF, porque isso já foi feito com uma anistia presidencial. Então, como que o Congresso vai agir para, de fato, colocar um freio nesse judiciário? A gente precisa esperar 26. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, a anistia vai ser aprovada. O presidente da Câmara se colocou na campanha dizendo que vai pautar. Ontem saiu uma pesquisa no Congresso, na Câmara e no Senado, onde nós temos a maioria para aprovar a anistia. Quero anistia, mas não total, geral e restrita. Pessoas que depredaram, de fato, têm que ser punidas, mas dentro da lei vigente no país. Se não me engano, vocês me corrijam, quando tem uma depredação ao patrimônio público, a pena é de 6 meses de reclusão e multa. Que seja isso, porque nós temos aí pessoas condenadas a 17 anos de prisão como terroristas. Agora, qual é a solução? Antes de 2026, não vejo solução. Não vejo. Mas em 26, nós temos que mudar a formação do Senado. Porque quem pune, quem pode punir o STF é só o Senado. Eu tive 5 ou 6 pedidos de impeachment, todos muito bem fundamentados que cabia impeachment. No final do ano passado, o presidente, como estava saindo, o Pacheco, estava saindo do Senado, ele deferiu, colocou lá 6 pedidos de impeachment. No final do seu mandato, do Pacheco. Eram 5 pedidos de populares e um pedido meu. Eu tive um pedido que, pelo menos, entrou nos trâmites do Senado. Mas depois de muito tempo, e quero saber se vão levar adiante. Não, porque o Senado, infelizmente, essa é a verdade. Tem senadores com rabo preso, com culpa no cartório, que servem de capachos do STF. E um político não pode ser capacho de ninguém, ainda mais no STF. Enquanto não mudarmos essa formação de senadores capachos, que são, não estou generalizando, estou dizendo um número que pode impedir a votação de impeachment, é muito grande. Mas o presidente, esse que chegou aí ao Alcolumbre, espero que ele coloque em votação. Coloque em votação, pelo menos. É o mínimo, porque do jeito que está, o STF está comandando o jogo. Infelizmente, de uma maneira injusta e desleal, na minha opinião. Senhor deputado, na sua primeira fala aqui conosco, o senhor se referiu ao ex-presidente Jair Bolsonaro falando que ele tinha dito que ele não ligou para esse indiciamento. O senhor teve contato com ele, conversou com ele falou Preocupação alguma zero. coisa? Ele tinha preocupação zero, que não tem fundamento algum. Então, a preocupação dele era realmente, do ponto de vista jurídico, de novo, né? Os juristas afirmam que há fragilidade e não há materialidade suficiente. Então, as falas dele, a fala do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação ao indiciamento da PGR era preocupação zero, é isso? Sim, sem dúvida. Porque, sabendo que não tem fundamento, que não houve tentativa de golpe, olha, não houve, eu não vi nada, não mostram coisa alguma. Uma gravação do Bolsonaro, olha, vamos lá, vamos derrubar o Lula. Estão falando em envenenamento do Lula, que ordenou a execução do Lula. Tantos absurdos, baseados na sua maioria, e uma delação de um delator
que constantemente está voltando atrás. Não, não disse isso, aquilo. E o que me surpreende mais é alguém da confiança do Bolsonaro, como é o caso do Mauro Cid. Eu várias vezes estive com os dois e o carinho que ele tinha, a confiança do Mauro Cid, um tenente-coronel do Exército. Você que do Exército, me desculpa, mas um tenente-coronel, ou deixar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. E o que ele está fazendo aí? Esse é outro que nunca mais vai poder andar na rua, Mauro Cid. Pô, se é um caso, morre então. Mas não faz o que está fazendo aí, pô. Olha o caos que está causando. Uma pessoa de extrema confiança. E aí que dá a tristeza, porque a gente fica muito chateado, chocado, quando a traição e ingratidão vem do lado nosso, dos amigos, né? Por isso que eu fico muito chateado com o Mauro Cid se portar dessa maneira aí. Tem gente que acha que ele está sendo pressionado. Assim, toda a relação é na pressão. Não pode, em momento algum, dizer assim, ó, estou sendo pressionado, estão me obrigando. Claro que podia, né? Não tem isso. Ele é culpado, está considerado culpado, e quer atenuar a culpa dele, dedurando outros. É lamentável. Essas delações premiadas aí, para mim, não tem valor algum. Jorge Serrão, nós estamos aqui com o deputado federal do PL do Rio Grande do Sul, Bibo Nunes. Sua pergunta. Deputado Bibo Nunes, dos 34 indiciados, Bolsonaro é um deles, 23 são militares. O senhor acredita que possa haver aí, que isso possa gerar de alguma maneira alguma crise militar? Porque até agora o comportamento do Exército foi de total condescendência com tudo que está acontecendo. Pode-se falar até numa complacência do alto comando do Exército com todos esses indiciamentos. Pode ocorrer da base alguma crise militar de fato, que até então não ocorreu no Brasil? Olha, eu não quero ser incendiário, não posso falar pelo Exército, mas o Exército tem que também se impor, pelo menos alguma coisa, porque se vê verdadeiros absurdos. General de 4 estrelas não estão tendo o menor respeito com o Exército. Eu concordo plenamente. Se o Bolsonaro tem culpa, tem que ser punido, tem que ser preso. Se o Braga Neto tem culpa aprovado, tem que ser preso. Mas não tem isso. São hipóteses, suposições, narrativas. E o Exército, por favor, o Exército, há um tempo atrás, era a instituição com maior credibilidade no Brasil. Lembra? E agora aceitar dessa maneira, sem nada de, opa, para aí, mano, não é bem assim. Ou chegar lá no STF, vamos segurar, porque não tem prova suficiente. Vocês estão colocando a imagem do Exército lá, mais por baixo que barriga de cobra. Vamos se respeitar um pouquinho. Não estou querendo ser autoritário, nem nada. Mas respeito é bom e mantém as aparências e amizades. Mas, de minha parte, eu fiquei muito frustrado quando vi, no caso, um tenente-coronel que cansou de cantar ou deixar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, fazer essa confusão que está fazendo aí. E pior, um judiciário baseado em cima de narrativas fúteis e inúteis. Senhor deputado, nós acabamos de ter a informação, né, como passamos aqui no início do nosso jornal, que houve uma reunião na casa do Luciano Zucco com os deputados ali da oposição. O Rodrigo Marinho, o senador do PL, também estava ali presente. Queria saber do senhor, Rogério Marinho estava ali presente também, o líder da oposição do Senado. Queria saber do senhor se já reverberou alguma coisa entre vocês, os parlamentares do PL, em relação a essa reunião, e quais são os próximos passos da oposição, se vocês já têm algum horizonte, tendo em vista que o presidente está aí indiciado pela PGR. Olha, nada que não se soubesse, nada que não se pudesse imaginar. Que nós vamos continuar agora com a anistia, que ela vai ser aprovada, a anistia. Vamos agora domingo às ruas aí a favor da anistia, que eu não tenho dúvida que a anistia vai passar. Aí tentar o STF derrubar de novo, como faz seguidamente. É uma situação muito ruim. Olha, é lamentável se sentir com os braços presos, porque nós não podemos ocorrer no erro deles. Nós temos que manter a lei, a decência, a ordem, a justiça e o respeito. Porque eles não têm, nós não podemos agir assim. Mas tudo tem um limite. Toda ação tem uma reação. E a ação qualquer reação. Mas não vai continuar assim. Pode ter certeza que não vai ficar assim. Em 2026 muda. Agora, por exemplo, eu sou um ministro do STF. Tá bem, estou por cima e tal.
não pode botar o pé fora de casa. Isso é vida. Não pode viajar, não pode ir no supermercado, não pode viajar, não pode entrar num avião. Tem ministro que entra em avião. Eu, na semana passada, indo para Porto Alegre, sentei na fila 2, na fila 1 estava o ministro do STF. Opa, ministro do STF aqui. Simpático ele, sabe quem? O Fux. Mas o Fux não tem essa mácula que tem outros aí. E ficou numa boa ali, não teve desrespeito nenhum. Eu, de minha parte, eu não seria desrespeitoso com ninguém. Eu tenho que respeitar a liturgia do cargo e também me comportar bem. Se eu me portar como eles, eu erro. Mas que temos motivo de sobra para empichar ministro do STF, tem. Se quiser aqui, eu fico te dando um bom tempo aí, motivos que eu elenquei e ao menos recebi resposta. Só recebi praticamente no último dia do ano e até foi a deferência, porque eu fui o último deputado que tive um pedido lá aceito pelo Senado. Jorge Serrão, você tem um questionamento para o nosso deputado? Pode falar. Sim, deputado Bibo Nunes, o caso do Mauro Cid, da delação dele, ela merece uma atenção especial. Até agora o que a gente viu foi algo esquisitíssimo que está acontecendo no Brasil. Vazamento seletivo de informação. Vazou para a mídia. A gente até agora ainda não sabe qual foi o verdadeiro conteúdo da delação do Mauro Cid. Até agora, por enquanto, versões. Agora, o senhor acredita que vai haver a divulgação, que a defesa terá direito à exposição dos vídeos das mais de 10 gravações que foram feitas de depoimentos de Mauro Cid à Polícia Federal, esclarecendo de verdade os fatos, ou vai ficar apenas a versão do papel? Papel aceita tudo. Pois é, mas que o Moraes hoje de manhã liberou, né? Ele não tem mais sigilo da delação dele. É o que está em todos os lugares aí que ele liberou. Sim, liberou e deu 15 dias para que todos os 34 denunciados se pronunciem sobre a delação do Mauro Cid. A grande pergunta e questionamento que todos nós temos que fazer é: vai liberar os vídeos do que Mauro Cid realmente falou ou só o papelzinho, o que a Polícia Federal colocou de impressão no papel? Porque a defesa tem que ser ampla, né? Ou não tem defesa ampla no Brasil mais? Aí será mais um deboche, um tapa na cara. Eu quero ver os vídeos. E sem edição, como teve aquele vídeo lá da Itália. Sem edição, como teve o vídeo lá da Itália. Que depois comprovou que era tudo falso, foi a montagem. Chega de enrolação. Vídeo do Ministério da Justiça com o Flávio Dino não tinha imagem. Até hoje não vimos aquelas imagens. Então, quando eu digo que, não estou generalizando, mas parte da mídia poderosa está junta, dá para achar que sim, né? Até porque tiveram acesso à delação e os advogados de defesa não tiveram. Onde estamos? Que país difícil estamos vivendo? Mas eu sempre digo, no fim, o bem sempre venceu. Se não venceu, é porque ainda não chegou ao fim. Nós estivemos aqui agora conversando com o deputado federal pelo PL do Rio Grande do Sul, Bibo Nunes. Bibo, muito obrigada, senhor deputado, pela sua presença aqui no nosso Jornal da Oeste. Tanto o Jornal da Oeste quanto a Revista Oeste estão sempre de portas abertas para recebê-lo. Muito obrigado. Uma imensa honra, belo trabalho de vocês. Jornalismo de verdade, que é o que falta. Obrigado.